Atos 20, a partir do versículo 17. Pode ver. Atos 20, a partir do verso 17. Atos dos Apóstolos 20. Repito aos irmãos, aos filhos, aquilo que tenho aprendido com Deus e não tenho deixado de lhes passar. Que nós temos que estar sempre prontos a anotar. Anotar. Fazer anotações no celular, fazer anotações em cadernos, para que nós possamos ter o que depois ir lá, como fala as Escrituras, o povo de Bereia, ver como era aquilo que Paulo falava. Atos 20, do versículo 17 ao 28, diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo chegaram junto dele, e disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que seja útil deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas, testificando tanto a judeus quanto como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou pelo seu próprio sangue. Amém? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dando um relato aos líderes da igreja de Éfeso. Era uma igreja muito abençoada, uma igreja que estava crescendo muito, mas ele passa um relatório ministerial. Aqui ele chama todos eles e diz: olha, vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo o tempo, vocês sabem como eu me portei diante de vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, tentações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Como nada que foi útil deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer,
senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que daqui para frente me esperam prisões e tribulações. Então de nada faço questão na minha vida, de nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra o Evangelho, que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Nada para mim tem valor algum. O meu principal valor é pregar o Evangelho, Paulo diz, e vocês sabem disso. E agora eu sei que de todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Olha, daqui para frente vocês não vão me ver mais. Portanto, no dia de hoje vos protesto, que do sangue de vocês, do sangue estou limpo. Quer dizer, se daqui para frente algum de vocês errarem, eu não tenho peso algum. Eu não tenho mais nenhum tipo de culpa por ter deixado de ensinar isso ou ter deixado de ensinar aquilo. Daqui para frente, vocês são maduros demais para tocarem suas vidas e tocarem seus ministérios. Aí ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quer dizer, ele agora delegou. Olhem pela igreja de Deus, que ele resgatou pelo seu próprio sangue. Isso aqui é um detalhe tremendo. Você vê que da leitura inicial que nós fizemos para o detalhe de que Paulo estava passando um relatório para a igreja de Éfeso, a leitura já muda o sentido. A gente leu de um jeito, mas a parte do momento que você diz: olha, isso aqui foi um relatório que Paulo deu para a liderança da igreja de Éfeso. Aí o entendimento da gente parece que é isso. E no final ele diz assim: olha, tomem cuidado, orem por vós e por todo o rebanho. Aqui tem segredos poderosos, porque todo rebanho, a gente sabe que todo rebanho tem aquele filho, aquela filha que dá gosto de cuidar. Tem aquele filho e aquela filha que dá um pouquinho de trabalho para cuidar. Tem aquele filho e aquela filha que dá um trabalho terrível para cuidar. E tem aquele filho e aquela filha que você diz: meu Deus do céu, qual a hora que vai morrer? Mas só o que a Bíblia diz é: ore por todo o rebanho. Quer dizer, o líder, ele não pode escolher. Ele termina dizendo: a igreja de Deus. Faça tudo isso pela igreja de Deus. Então, eu tenho certeza que não vai dar para terminar essa ministração hoje. A gente pode fazer em duas, mas o que da parte de Deus eu sinto para essa noite é que o Senhor quer injetar em nosso coração algo que mude a nossa história. Porque como a gente tem falado ultimamente, e eu creio piamente nisso, uma palavra muda um destino. Amém? Então nesse texto aqui, a gente aprende lições maravilhosas com o apóstolo. Muitas vidas sendo ganhas para Jesus através do serviço do reino, prestado pelo apóstolo nessa cidade. E quando a gente estuda o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos nos deparar com resultados da fé na vida desses servos que foram poderosos. Aqui o apóstolo Paulo, ele falava com os bispos. Aqui Paulo falava com os anciãos. Aqui Paulo falava com aquelas pessoas que tinham uma chamada da parte de Deus na sua vida. Olha, daqui para frente vocês sabem como foi a minha vida. Sabe como foi tudo isso aí? Em Atos 19, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus. Muitos milagres e maravilhas ocorreram e o nome de Jesus ia sendo engrandecido. E após um bom tempo naquele lugar, o apóstolo Paulo reúne a liderança e faz um relatório do seu trabalho e o trabalho de todos naquela igreja. Esse relatório é o que nós acabamos de ler aqui em Atos 20, de como deve ser uma liderança. Vou fazer uma pergunta bem básica aqui: quem daqui é líder? Quem daqui é líder? Todos. Todos são líderes. Uns sabem qual é a sua área de ação, outros não sabem qual é a sua área de ação, mas todos lideram em potencial. Eu posso não saber qual é porque a liderança, quando se faz essa pergunta, se pensa na liderança na igreja, no que fazer.
E a pergunta não foi quem é líder na igreja. Quem daqui é líder? Todos são líderes. Você vê um exemplo, desde a formação da família, a gente aprende que é liderança. Talvez alguns aqui nunca tenham exercitado nenhum tipo de liderança dentro da igreja, mas têm filhos e lideram sobre os seus filhos, lidera sobre a esposa lidera sobre os filhos, até o irmão mais velho lidera sobre o mais novo, e o mais novo lidera sobre os cachorros, sobre os gatos. Então tudo na vida está envolvido com essa capacidade que Deus deu ao homem de liderar. A nossa mente é que bloqueia o que Deus quer fazer. É a nossa mente que entrava. Então você pode não estar ainda desenvolvendo, por não saber nem como e nem onde desenvolver tua liderança. Mas eu quero te dizer que Deus te chamou para liderar. Deus nos chamou para liderar. Hoje nós vamos falar sobre alguns compromissos de um bom líder que faz a diferença nos relacionamentos, que faz a diferença na família, que faz a diferença no trabalho, consequentemente faz a diferença na igreja. Mas antes da gente fortalecer esse conceito de liderança, a gente queria tratar de alguns pontos de liderança, ou de conceito de liderança, que na verdade não é liderança. O que é que não é liderança? Letra A. Não é liderança um cargo. Um cargo não é liderança. Apesar de direcionamento ser importante, ninguém precisa de um cargo para exercer uma liderança. Ninguém precisa. A problemática do coração do homem se encontra aí. Quando vem o cargo, vem o título. Quando vem o título, vem o ego. Quando vem o ego, vem o orgulho. E aí, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Porque Jesus nunca saiu por aí apregoando. Jesus como apóstolo dos apóstolos. Jesus como pastor dos pastores, mestre dos mestres, profeta dos profetas. Ele andava com o povo. Se sentava na calçada. Se sentava na praça. Quando alguém queria tentar preservar a sua liderança, ele tirava a sua roupa e lavava os pés dos discípulos. Então você vê que depois de Jesus, esse conceito foi muito deturpado. E aí a gente sabe que quem o é, na essência, não precisa mostrar que é. E nem precisa de um título para ser. Então liderança, antes de tudo, anote isso, liderança antes de tudo é uma postura. É uma postura, é um comportamento. Toda liderança precede um cargo. Tem muita gente que está num cargo e na verdade não é um líder, é um gestor, porque o que sabe é mandar, não tem o exemplo do fazer, não é aquele que é o primeiro a chegar e o último a sair. Então a gente vê que toda liderança ela deve ser conquistada. Toda liderança deve ser conquistada. Eu devo estar por claro que quem é líder nato, até você está na fila do ônibus. O ônibus chegou, começa aquela bagunça, o líder por si só vai sobressair. Peraí, vamos organizar aqui, vem cá, primeiro para cá, segundo aqui, organizou. Você está numa situação que está um negócio ali meio bagunçado, uma pessoa que é líder nato não vai esperar, não vai ficar de braço para trás, tá vendo aí, não, o líder nato da veia, o do coração levantado por Deus, ele vai tomar iniciativa. Ele vai chamar para cá, não vem para cá, fica aqui, irmão, fica aqui, fica aqui, fica aqui. E aí quando vai, está tudo resolvido. Não precisou ninguém chegar nem ninguém mandar. Então liderança não tem a ver com cargo. Não é posição que faz o líder, mas é o líder que faz a posição. Numa situação em equipe, onde algo aconteça, o líder se sobressai. Então liderança, volto a dizer, liderança é uma postura. O que é que não é liderança? Não é liderança também quando nós falamos gerenciar, mandar. Nós devemos entender que gerenciamos coisas e lideramos pessoas, porque liderar é influenciar.
Claro que influenciar é completamente diferente de manipular, né? Completamente diferente. Eu sempre falei para os filhos na fé, em todos os lugares que Deus nos manda ir para pregar o Evangelho, que é um compromisso particular meu com Deus, fazer com que todos aqueles que seguem o Evangelho através do ministério que Deus me confiou, possam estar sentados, ouvindo, caminhando comigo, seja onde for, mas na hora que abrir a minha boca, não por orgulho humano, mas por saber que estou dentro da veia do Senhor, olhar para aqueles que me seguem e ver seus olhos brilharem, por estarem sendo ministrados, por estarem sendo ensinados, até por estarem sendo confrontados, porque a Bíblia fala que o pai que não ama o filho, ele não corrige. Então a correção é mais uma atitude de amor do que desprezo. Só que os nossos óculos, eles precisam ser trocados, para que nós venhamos enxergar as coisas de Deus como de Deus, e as coisas do diabo como do diabo. Então um bom líder não é um gerente. Pega a cadeira e bota ali, pega o negócio e coloca ali, pega aquele peso, não é isso. Não é isso. Liderar, repito, é uma postura. Liderar, terceiro, letra C, liderar não é inato, quer dizer, liderar não pertence à veia, ao sangue quando nasceu. A gente sabe que tem gente que no natural tem aptidões. Tem aptidões. No natural a gente vê, não é preciso nem, né? Letícia desde pequenininha, por exemplo, não tinha como dizer, desde pequenininha quando ela cantava, é um dom que Deus deu. É um dom que Deus deu. Com o passar do tempo, o aperfeiçoar ou não, vai depender dela. Ela não tem nenhum peso, porque é filha dos pastores, vai na... Não, Deus não olha filho de pastor. Deus não olha quem é filho, quem é neto, quem é bisneto, Deus não olha isso. Cada um construa seu ministério. Cada um construa sua unção. Claro que existem alguns que a gente vê que de nascença tem aquela aptidão, mas não é comum. Não é assim que se vê. Aptidões de liderança, a gente vê essas desenvolturas no natural. Agora, a liderança é algo que se desenvolve, é algo que se aprende, e qualquer pessoa tem potencial para liderar. Liderança se aprende. Quando eu quero, eu mergulho. Quando eu quero, eu vou atrás. Quando eu quero, eu pago o preço. Hoje eu estava falando com o meu apóstolo, Coraiola, e ele mandou uma mensagem para mim, perguntando se eu estaria em São Paulo agora na reunião da colisão. Infelizmente não posso estar, mas eu disse: apóstolo, vai chegar o tempo que eu quero andar do seu lado, nem que seja para carregar os seus livros, mas eu quero estar do seu lado, porque minha vida foi essa. Hoje não posso, até porque Deus me colocou líderes que eu sei que são líderes que eu tenho que me esforçar, cavar, crescer, para que eu possa voar junto com eles. Isso é um desafio que eu aceito, porque é um desafio que faz parte da minha vida de oração. Eu peço a Deus coberturas que me projetem para a nação e para as nações. Então a gente vê que na parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 13, Jesus deixa claro que todos nós recebemos talentos, nem que seja um, mas você tem talento. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você tem talento. Você tem talento. Quer dizer que se você desenvolver essa área, você vai ser um grande líder nessa área. Se eu descobrir qual é o talento, se eu mergulhar, pastor, eu não sei, mas eu tenho muita sede de Deus. Na sede, você vai desenvolver naturalmente a aptidão. Agora, ninguém que tem sede se sobressai um do que o outro. Está aqui uma fila de 5, eu vou me sobressair dos 4. A visão que o homem tem é essa. A visão do sobressair-se, ela está diante dos olhos de Deus. Porque muitas das vezes, entre 5, um se sobressai, mas o seu ministério aos olhos do homem é menor do que os 4. É como um grande ministério que alguém pede e alcança diante de Deus. Esse grande ministério, um grande ministério pode preceder uma grande queda. Mas o que é a
meio dos homens. É a igreja cair, é cair as finanças, é cair a membresia, e isso não representa a queda diante de Deus. O que é que representa a queda diante de Deus? É nós perdemos o crédito com o céu. Porque crescer por crescer, a gente pode ver lá, Gênesis capítulo 11, ver um grupo de jovens que se uniu para fazer uma torre, quando não existia línguas no mundo, só existia uma língua, só se era o hebreu, não existia outra etnia, não existia outro idioma, e aqueles jovens se juntaram para fazer algo que não era da vontade de Deus, e a Bíblia fala que eles o quê? Prosperavam. Então o que é queda? A queda é eu perder o contato com o céu. A queda é eu estar num fast food, procurando coisas para poder me encher de Deus, onde eu perdi o caminho da roça do céu. Então a gente vê que na parábola dos talentos, o Senhor mostra que nós temos talentos. Agora nós temos que mergulhar, nós temos que cavar, nós temos que buscar na palavra, e quando nós descobrirmos, investir nele, e você vai ver que Deus vai te fazer um grande líder. Então a regra na liderança, ela se consiste em algo que se aprende, e nós precisamos nos esforçar. É por isso que a Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos que andeis da forma digna como foste chamado. Quando Paulo diz rogo-vos que andeis, ele está dizendo: rogo-vos que vocês pratiquem sua fé, rogo-vos que vocês se movimentem, rogo-vos que não fiquem parados, rogo-vos que invistam, rogo-vos que saiam de qualquer tipo de paralisia ou pausa na vida espiritual. Então rogo-vos que andeis. Então a regra da liderança é essa: a gente aprende e se esforça para melhorar. Então liderar não é ter cargo, liderar não é gerenciar, liderar não é simplesmente algo que nasceu com você, mas liderança é uma habilidade. Então, antes de motivar e influenciar pessoas de maneira ética e autêntica, quer dizer, é arte de influenciar e motivar pessoas de maneira ética e autêntica. Quer dizer, eu não estou influenciando para o que eu quero, eu não estou influenciando para aquilo que eu acho. Estamos recebendo da parte de Deus e estamos passando para os filhos da parte de Deus. Então é uma influência para que você cresça, é uma influência para que você desate. E isso aí com certeza está no coração de Deus, porque no coração de Deus a gente se converte, mas no coração de Deus a gente também cresce e é enviado às nações. Ninguém vai sair para pregar o Evangelho sem saber o Evangelho. Para eu sair e pregar o Evangelho, eu preciso saber o Evangelho. Eu preciso ter experiência com o Evangelho. E aí, não existe essa questão do nosso coração. Deus não aceita essa questão do nosso coração estar paralisado, esperando quando é que Ele vai dizer para a gente servir. Tem pessoas, por exemplo, que não precisa nem pedir, já está com a vontade de fazer, e naturalmente já começa a fazer. E aí falo a filhos que não começaram a andar comigo ontem. Às vezes eu levo até uma barrotada da pastora, porque ela diz que tudo eu digo sim, e ela tem razão. Eu preciso aprender a dizer não, até mesmo no que diz respeito a desenvolver ministério. Mas dos que andam comigo sabem: pastor, estou pensando em fazer isso, não sei o quê. O que é que o senhor acha? Faça, filho. Pastor, pode, desenvolva, voe, mergulhe, liberdade para fazer, vá lá, trabalhe o seu ministério. Então a gente vê que das palavras que o apóstolo Paulo fala em Atos 20, que nós vimos aqui, nós ouviremos algumas características de um bom líder. Por exemplo, versículo 19 de Atos 20, Paulo diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações
que pelas ciladas do diabo me sobrevieram. Então, tem muitas coisas aqui. Primeiro, que você vê que um bom líder, ele serve com humildade, mas também tem muitas lágrimas. Lágrimas? Mas não é só coisa boa. Tem muita coisa ruim que nos ensina. Com muitas lágrimas, tentações. E que muitas ciladas que foram colocadas. Agora, o apóstolo Paulo está destacando aqui o profundo compromisso em servir as pessoas, em servir a Deus. Então, liderança é a qualidade de saber servir. Você pode repetir isso comigo? Liderança é a qualidade de saber servir. A gente sabe que a gente pega aquele, coloca o nosso coração naquela liberdade para servir, e tem muita gente que se aproveita, a gente sabe, mas não é por causa de uma ou outra experiência que você deve deixar de servir a Deus e servir as pessoas com um bom grado. Nenhum de nós foi salvo por Jesus simplesmente para ir para o céu. Eu acredito que todo mundo aqui tem esse entendimento, né? Ninguém aqui foi salvo para ir para o céu. A gente foi salvo para servir. Fomos separados para servir a Deus aqui na terra. Por essa razão, ele externa o primeiro compromisso de servir, o apóstolo Paulo. Trabalho, empenho, dedicação, esforço, tudo isso está ligado ao servir. Servir nunca foi fácil. Ele também serviu de várias formas e lugares. Não podemos servir de qualquer jeito. Quem serve a Deus não vive reclamando. Quem serve a Deus não vive murmurando. Quem serve a Deus não reclama de tudo e de todos, muito menos da igreja onde está. Muito menos. Queridos, não existe igreja perfeita, muito menos pastor perfeito. Eu tenho meus defeitos, eu tenho a minha forma de agir, eu tenho a minha forma enérgica de tanger o reino. Eu sei que tem os que gostam, os que não gostam, mas foi a forma como Deus me deu. E para com todos que estão aqui, nem eu posso reclamar das ovelhas que tenho, nem as ovelhas que tenho podem reclamar do pastor que tenho. Porque foi Deus quem me deu a vocês, e foi Deus quem me deu para vocês. E aí o que a gente tem que fazer? É buscar ver que tipo de céu Deus tem liberado para a sua igreja. Que tipo de visão Deus tem liberado ao altar que você serve. Que tipo de direcionamento os pastores da igreja têm para a tua vida. Então não tem como. Quem serve a Deus, vou repetir, quem serve a Deus vai ter que servir as pessoas, vai ter que servir o reino, servir a comunidade, servir a cidade, servir ao estado, servir a nação, servir as nações. Abra a tua Bíblia aí no Salmo capítulo 100, versículo 2. Salmo 100, verso 2. Quem achou pode ficar em pé aí e ler aí na sua voz FM. Salmo 100, verso 2. Como é que está dizendo aí? Servir ao Senhor com alegria, apresentai o dinheiro dele com cântico. Veja qual é a direção do salmista aí. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com prazer. Escute bem, filhos. Se esse princípio não está ativado na sua vida, o seu serviço não tem valor algum. Ah, não faço com alegria. O diabo, ele vai sempre se levantar para nos roubar a alegria. Sempre o diabo vai querer se levantar para tirar a nossa alegria em servir, em tirar a nossa alegria em ter, em acompanhar uma visão, em acompanhar uma unção. Só que, qual é a direção do Senhor? Servir ao Senhor com alegria. Tudo que eu tiver de fazer, buscar alegria para o Senhor. Foi Ele quem me resgatou. Foi Ele quem me transformou. Foi Ele quem
quem liberou pessoas para acrescentar na minha vida, mesmo que seja para me treinar a ser um líder melhor, ou ser uma pessoa mais instruída, ou até mesmo para perseguir. Porque Deus levanta desses servos de excelência. Deus levanta. Com que finalidade? De nos aperfeiçoar. Aonde Paulo ia, tinha uma turma que ia atrás dele. Oh glória! Eram os judaizantes. Às vezes Paulo pregando, o pessoal se levantava para desmentir ele. Olha que bênção! A chegar um ponto dele desejar que algumas coisas acontecessem com aquela turma ali. Chamou de espinho na carne. Olhando para não me exaltar, Deus permitiu um espinho na minha carne. Era aquela turma que dizia que amava, andava com ele, mas desmentia ele. E aquilo o apóstolo Paulo mostra, como ele escreveu aos Romanos, que todas as coisas o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então a Bíblia fala, servir ao Senhor com alegria. Aí eu quero dizer para você que quem ama a Deus, serve a Deus. Quem ama, serve, não tem quanto correr. Particularmente, eu já ministrei em vários lugares e vi diversas formas de servir. Até já lhes falei da excelência que vivi e que me impactou muito numa igreja em Brasília. Já disse o nome da igreja e já disse o nome do pastor. A igreja, como me impactou aquela excelência de servir. Eu lembro que estávamos sentados, não fomos nós, se fosse, não teria problema nenhum dizer, né? Alguém bateu num copo com água descartável e caiu. Na medida que eu escutei, estávamos em 4, estava eu, o apóstolo Coel, o apóstolo Helder, e tinha uma outra pessoa conosco. Quando o copo caiu, que nós olhamos de lado, uma pessoa já correu com várias toalhas de papel, começou a enxugar aqui. Quando o outro se levantou, o outro já correu para não deixar nem a mancha, e já vinha outro lá que não, já está. Quer dizer, era um serviço de desenvolvimento de culto de muita excelência. Não falo de bajulação, porque quem ama a Deus serve a Deus. Não tem como servir a Deus se não servir as pessoas. Nós estamos num culto, nós estamos numa igreja, nós estamos na casa de Deus. Tudo aquilo que se faz dentro de uma igreja se faz para Deus. Qualquer outro pensamento fora desse, eu posso ficar amargo, posso não querer mais, posso não fazer de qualquer forma, posso abandonar, porque eu encaro o serviço com as pessoas, mas não entendo, eu não lembro que antes de me converter, antes de ser colocado para fazer qualquer coisa na igreja, eu era uma pessoa lá fora que não valia nada. E o Senhor, por graça, levantou alguém que pregou o Evangelho para nós. Porque dentro do Evangelho não tem como você servir se não passar por pessoas. Para que você estivesse aqui nessa noite, alguém pregou o Evangelho para você. Alguém botou a mão sobre a tua cabeça. Alguém te ensinou. Quantos gabinetes não foram necessários? Quantas situações nosso coração estava pique para lá e para cá, e Deus levantou alguém para te ajudar. Então, quando a gente serve a Deus, nós servimos com gratidão, com honra e com alegria. Posso ouvir amém? Amém. E aí eu lembro que eu queria externar para vocês, porque eu ouvi um testemunho de uma pastora e fiquei maravilhado, porque é isso aqui que eu desejo em Deus. Não é desejar para mim, não é desejar para o meu ministério, lá o meu nome, Luciésio Flávia Bastos Church. Não, está fora isso, está errado isso. Porque a igreja de Deus, como foi dito, a glória dele, a honra dele, e nós somos responsáveis de pastorear o rebanho de Deus, pastorear a igreja de Deus. E como o apóstolo Paulo ensinou aqui, toda a igreja de Deus, sem seleção, sem cadeira cativa privada, prime ou
estrelas ou qualquer outro nome que tem por aí. Somos responsáveis por isso. E eu lembro que ela dizia o seguinte, que tinha sido convidada para pregar numa igreja de um outro estado. Antes de chegar lá, dias antes, o pessoal já mandou para o WhatsApp dela todo o cronograma de como seria o dia dela na cidade. Vai chegar, o voo vai chegar às 13 horas, quem vai lhe buscar é fulano de tal. Fulano de tal é alguém que é voluntário, alguém servo, que não simplesmente vai fazer porque alguém pediu. Por exemplo, um exemplo, e quem me conhece sabe o que é. Quem estava, sempre quando eu estive com o apóstolo Veloso, ele não deixava ninguém dirigir, ninguém pegava no carro dele. Mas quando eu andava com ele, eu nem perguntava, já pegava a chave da mão dele. Porque, além de ser meu líder, era o meu dom. Eu trabalhava como motorista. Então, como motorista profissional, eu sei servir. Tenho cursos para isso. Tenho curso de transporte em carro perigosa, tenho curso de transporte escolares, tenho curso de transporte de emergência, tenho curso básico de direção defensiva. Então não sou um motorista qualquer, eu sou um motorista profissional. Tenho na minha carteira de trabalho 13 anos de registro de trabalho de motorista profissional. Então, quando estava com o meu pastor, o que era que eu fazia? Eu pegava a chave do carro dele para ofertar o meu dom. Era pastor, mas com ele eu servia com o meu dom. Motorista. Por isso que todo canto que ele estava, ele gostava que estivesse. Às vezes ia por lugares e ligava para mim e dizia, vem para cá. E não era aqui não, era João Pessoa, vem para cá como se fosse ali na esquina. E pegava minha família e ia para lá. E lá ofertava o meu dom. Então quando essa pastora chega na cidade, diz assim, olha, fulano vai te buscar. Quem é fulano? Alguém que trabalha com, alguém que tem o seu carro e oferta esse serviço. Como aquele que ama ao Senhor, o serve com alegria. Não vai no peso. E aí ela colocou, fulano vai lhe buscar 13h30, no restaurante já está reservada a sua mesa. Os pastores vão estar lá esperando. Quando chega no restaurante, que ela disse que conhecia o restaurante, ela pensava, lá não é self-service, né? Self-service, você pega o prato, está tudo pronto, você enche o prato. Lá é à la carte. Então você vai pedir, automaticamente vai demorar entre 30 e 40 minutos para a comida ficar pronta para trazer. Mas no contrário, quando ela chegou no restaurante, que sentou, que conversou com os pastores, com 5 minutos a comida chegou. Mas como? E chegou o que ela mais gostava. Por quê? Porque procuraram saber o que ela gostava, já para reservar, já pensando, ela vai chegar cansada de viagem, aí vai ali, acelera a comida, e quando sair do restaurante, vai ser levada direto para o hotel. Quem é que está ali? O servo de excelência, que chegou lá, se apresentou, né? Pastor, eu sou fulano de tal, vim aqui para lhe servir, sou da igreja tal, então sou eu que estou responsável de cuidar da senhora até o hotel, e do hotel lhe pegar e lhe levar para a igreja. Qualquer pessoa se sente segura quando está assim. Eu lembro quando ia pregar em alguns encontros, alguns congressos aqui, nem toda igreja, mas algumas igrejas, chegava lá, estava lá a vaga na frente da igreja, lotada a igreja, na frente tomada de carro, e eu dizendo, Senhor, onde é que eu vou botar esse carro? Quando chega na porta da igreja, estava lá a vaguinha, e o irmão dizia, pastor, aqui é a sua vaga. A gente separou, ninguém encostava aqui, porque essa é a sua vaga. Quando terminava, eu saía pegando as coisas na minha mão, pegando as coisas da mão da pastora, ia levando a gente lá para dentro, e a gente naquele cuidado todo, a fruta, que eu não sei o quê, e você impactado com aquele bom cuidado, mas isso é o quê? Bajulação não, isso é excelência no servir. E quem faz isso, deve ter no seu coração esse princípio ativado, servir ao Senhor com alegria. Aí ela disse que 13 horas estava lá cronometrado para ela estar no hotel. Quando ela está no hotel, que chega para descansar, que ela disse que
Viagem vai, viagem vem, não conseguia descansar porque estava enfadada, os pés inchados, porque tem mulher que gosta de estar de salto alto toda hora. E aí estava lá com os pés inchados, de repente alguém toca na porta, quem é? Eu falo, pastora, sou fulano e tal, eu sou massagista. Hã? Ela disse, eu sou massagista e eu vim ofertar aqui, eu vim aqui cuidar da senhora, para a senhora poder estar relaxada para a noite. E ela disse, meu Deus, que é isso? A menina entrou, quando começou, ganhou glória. É bênção. Deu aquela massagem, ela disse, meu Deus do céu, relaxou. Quando deu 18 horas e 45, ela fala no cronômetro. O rapaz chegou, pegou ela, quando chegou na igreja, que entra no gabinete, porque quando desceu na igreja, o carro parou, uma outra moça já estava esperando, que estava com um fonezinho aqui no ouvido. Disse, pastora fulano e tal, olha, eu sou promotora de eventos da igreja, eu estou responsável de cuidar da senhora e levá-la até o gabinete do pastor, ele está ali aguardando, a senhora pode seguir, por gentileza. E ela vendo aquilo tudo, meu Deus, que é isso? Sem contar que ela disse, quando chegou no hotel, eu esqueci desse detalhe, já estavam lá os presentinhos em cima da cama. Os presentinhos, uns bombons em cima da cama, e ela já se sentindo muito amada por aquela. Não é porque está ganhando as coisas, mas é pela excelência do servir. Porque o povo de Deus não sabe servir com excelência. Você vê, para se projetar um galo da madrugada, já estão ajeitando agora. Para ajeitar um carnaval, um show, não sei quem, já começa a ajeitar há meses. Então a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o quê? Do que os filhos da luz. Então é Deus dizendo, olha, quem serve ao diabo tem muito mais cuidado em honrar o diabo do que os meus filhos em me servir. Então o que é que tem que acontecer? A igreja do Deus vivo precisa despertar para essa área. Despertar para a área da excelência. Despertar para a área do bom cuidado. E não entendendo que isso não é porque visa cargo, não é porque visa isso, ou bajulação, ou lugares de honra, não é isso. Porque quem serve ao Senhor serve com alegria. E aí ela conta que na hora que ela chega no gabinete, aquela abençoada, promotora de eventos, levou ela no gabinete. Quando chegou no gabinete, cheio de lanchinho que ela mais gostava. Porque o pessoal procurou saber do que ela gostava, como o cofre colocou ali. Quando ela chegou, a pastora disse aqui. Aí daqui a pouco chega outra abençoada e diz assim, pastora, olha, eu vim aqui, eu sei que a senhora tem viajado muito, eu sou fonoaudióloga e vim aqui para ofertar na sua vida o meu talento. E eu quero tratar da sua voz aí para a senhora poder pregar com... E ela disse, não. Já estava ela com um copo, com um canudo, fazendo os exercícios para poder fortalecer as pregas vocais, para poder pregar. E ela disse, meu Deus, isso me impactou. Porque todo serviço de excelência gera impacto. E eu não estou falando aqui de um serviço de excelência de uma igreja. Porque deve ser um serviço de excelência de todo aquele que ama o Senhor. Porque quem ama o Senhor tem lá a sua excelência, deve servir ao Senhor com alegria. E aí no telefonema da mensagem que ela recebe sobre esse cronograma, ainda tinha a senha do Wi-Fi da igreja se ela precisasse. Ainda tinha a maneira dela se vestir, só colocaram lá, fique à vontade, aqui é a sua casa. O tempo de ministração, o tempo do apelo. Tinha tudo cronometrado. Não é prender o Espírito Santo. Ah, vai fazer como até na igreja romana, que tem lá a folhinha. Não é isso. Mas é deixar o pastor bem ciente de tudo que vai acontecer com ele, enquanto ele ou ela estiver sob a nossa responsabilidade. Sempre quando nós precisamos receber alguém aqui em nossa igreja, nós procuramos, dentro das nossas condições, procuramos servir com excelência. Se vai colocar alguém em hotel, a gente, claro que ninguém vai trocar os pés pelas mãos, mas a gente procura um hotel novo, que tenha acomodações boas. Aprendemos que antes de a gente reservar o hotel para alguém, eu e a pastora, a gente quer entrar no quarto, para antes da pessoa chegar, a gente ver como é o quarto,
para poder escolher que quer uma cama grande, uma cama king, uma cama box, para que aquele que venha sob os nossos cuidados possa dormir o sono do justo. Possa ter lá a sua fruta reservada, uma cesta de frutas. Quando a gente pode receber aqui no gabinete, tem lá uma recepção de excelência. Quando é na nossa casa, buscamos fazer de excelência. Mas isso não deve partir somente de um, de dois ou de três. Deve ser algo que parta do coração de todo aquele que serve ao Senhor. Posso ouvir amém? Amém. Literalmente excelência. Literalmente excelência. Aí ela conta que quando ela está voltando, ou se foi indo, eu não lembro, ela precisou passar pelo ministério infantil. E como era um culto de mulheres, um congresso de mulheres, ela disse que a sala de crianças estava lotada, e o que chamou a atenção dela foi que não tinha uma mulher na rede de crianças, só tinha homens. Porque veja o entendimento que foi passado. Se o culto é de mulheres, os homens ofertaram o serviço cuidando da rede de crianças, enquanto as mulheres participariam do congresso. Não é uma questão simplesmente de direcionamento, mas é de coração tendencioso de coração quebrantado a servir. Literalmente serviço de excelência. Quer dizer, cada pessoa que estava na igreja estava servindo na sua área, estava servindo com o seu dom. Massagista, motorista, fonoaudiólogo, promotor de evento, cozinheiro, seja lá quem for. Seja lá quem for. Então, filhos, qualquer pessoa que é convidada para estar num ambiente desse, sente prazer de voltar. E olhe que a nossa igreja, por mais geograficamente falando, ela tenha menos condições de propor honras como tantas outras têm, em termos de estrutura financeira falando mesmo, a nossa igreja não fica devendo para ninguém. Tem muita gente que chega aqui e é tão bem tratado que diz: pastor, a gente chega aqui pensando que vai ser ministrado, que vai ministrar somente, mas a gente é quem sai daqui impactado. Quantas declarações assim a gente não já ouviu? Quantas? Então nós temos que entender que é o que Deus sempre quis e quer para o nosso povo completo. Então servir é privilégio, e aí a gente tem que servir com excelência. Posso ouvir amém? Amém. Salmo 100, verso 2, a Bíblia fala, como nós já lemos, servir ao Senhor com amém. Aí tem um outro detalhe. Então assim, se Deus te deu um dom, é para ser trabalhado no seu máximo potencial. Aí essa pastora começou a falar, e quando terminou o congresso, a pastora fez uns sorteios para as mulheres. Sorteio para poder animar mais o culto de mulheres e tal. E ela disse que os números que iam ser sorteados, ninguém pegou na entrada da igreja. Estava no site da igreja. Então, antes do povo vir, cada um já selecionou lá, né, o seu número no site da igreja, já visitou lá o site, já separou o número, e ela disse que ficou impactada porque tinham 80 prêmios. 80 prêmios. E não era qualquer prêmio não, ela disse que era R$150 numa loja tal de cosmético, um prêmio. R$300 na loja tal de roupa, R$200 na loja tal de um tal salão, R$200 na loja tal de bijuteria. Porque todas as pessoas da igreja tinham um entendimento sobre o semear. Entendiam que o que fizessem na direção de Deus, o fariam com excelência, o fariam com alegria, o fariam com excelência. Então, impactada com todo o serviço de excelência prestado ao Senhor através do reino. E olha, repito, nada procurando bajulação ou elogio. Na minha igreja vai ser o melhor, as pessoas serão mais bem recebidas. Esse era o pensamento de todos. Não era, alguns poderiam até pensar
na questão local. Mas se vem para a igreja do Senhor, aqui eu vou tratar bem. Já pensou? O pessoal visitante chegando na igreja, encontra lá alguém que libera logo uma palavra de cara. Olha, seja muito bem-vindo aqui, Deus vai mudar a tua vida. Olha, Deus te abençoe, sou fulano de tal, dá um abraço, a paz do Senhor enche a tua vida, enche a tua família. Não tem que não seja impactado logo de cara. Agora, quem fazia isso, fazia com excelência, não era de qualquer jeito. Se sabia que aquilo era o que ia fazer, mergulhava no entendimento daquilo, procurava estratégias para melhorar, para incrementar. Não ficava esperando chegar como era que ia fazer, como era que ia falar. Estou esperando o que é que eu devo fazer. Não, se você recebeu a responsabilidade, agora é você e Deus em mergulhar e ver o que você pode fazer para surpreender, até mesmo humanamente falando, aquele que te delegou. Aquele que te delegou. Todas as áreas da igreja, crianças, jovens, louvor, teatro, homens, mulheres, todos receberão do melhor. Por quê? Porque eu sei quem eu era e sei o que Jesus fez na minha vida. Então o que eu quero fazer para a glória dele. Não vou fazer de qualquer jeito. Isso é excelência. Então na forma, você deve dizer que na forma do louvor, como todo mundo estava se vestindo, as direções que eram dadas para que todo mundo estivesse ali na excelência do servir, na excelência do toque, do canto, na excelência da adoração. É a preocupação com a excelência. Então servir a Deus através desses comandos que eram delegados. E aí eu lembro que Jesus, ele falou algo, e aí eu lembro que houve um domingo que eu estava em casa, que eu quero incrementar isso que o Senhor falou aqui, porque houve um domingo que ele disse para mim, bem diretamente falando, que cuidava de mim, no particular, ele fala com cada um de nós, e ele disse para mim o seguinte: qualquer coisa que falam contra você, falam contra mim. E como eu sou daquele meio cabuloso que quero respaldo na palavra, aí o Senhor me mostrou Atos 9. Paulo nunca tinha visto Jesus. Paulo só pregava, só corria atrás de quem falava sobre um novo caminho. Mas quando Jesus apareceu a ele no caminho no caminho de Damasco, Jesus apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que persegue minha igreja? Foi assim? Não. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então quem faz algo contra você, Deus ele toma como algo pessoal, está fazendo contra ele. Da mesma forma, lá em Mateus 25, quando Jesus faz assim: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Aí os discípulos ficaram em dúvida sobre isso e disseram: Senhor, quando foi que te demos água? Ou quando estavas com sede, ou comida quando estavas com fome? Ele disse: quando fizeste a um desses pequeninos. Então se faz a eles, faz a mim. Então quem serve ao Senhor, serve dentro desse princípio, de que tudo que eu fizer é um pequenino que vai entrar, tudo que eu fizer é um adorador que vai subir, eu estou fazendo a Ele. Então a Bíblia diz assim: servir ao Senhor com alegria. Então, filhos, quando você serve na recepção com um sorriso no rosto, quando você abraça e diz: seja bem-vindo, aqui é o lugar que você vai ser tocado pelo Espírito Santo, aqui a tua vida nunca mais será a mesma. Na apresentação do visitante, meu Deus, não é bajulação, é excelência. É excelência no servir. Compromisso com servir a Deus, mesmo sem ser sua função. Cheguei e não tinha ninguém. Que é um detalhe que a gente precisa estar bem antenados. Os nossos cultos começavam de 7h30, às vezes o pastor se empolgava mais um pouco, ia para 10, 10h30. Pastor, tá tarde, o culto está começando de 6 horas, mas o povo chega na igreja 15 para as 7, 7 horas. 6 horas não tem ninguém. A excelência
está na observância dos princípios. Quando ninguém aqui era crente, fala por mim, cada um tem sua experiência, brincava o carnaval os 4 dias, nem dormia que nem um zumbi no meio da rua. Era lá tocando você, um zumbi no meio da rua. Era lá tocando você não queria saber, só queria beber, só queria ver, só queria, tudo servindo ao diabo. E a Deus a gente tem reservas com horário. Não chega lá na hora, lá no mundão do carnaval, chegava até mais cedo para começar a beber, meia hora, 40 minutos antes, para já entrar na festa embriagado. No reino, a gente quer fazer de qualquer jeito. Então, filhos, no trabalho, muitos precisam ser assim, sorriso no rosto, bom dia, senhor, bom dia, senhora, bom dia, sorriso. Mas na igreja, pelo amor de Deus, e foi Deus quem abriu a porta de emprego. Já pensou? Deus abriu a porta do emprego, no emprego você falou, às vezes eu nem quero. Bom dia, seja muito bem-vindo. O camarada, quem trabalha com venda é melhor ainda, né? Porque pega um clientezinho chato, que dá vontade de mas sabe, se fizer isso, perde ele, perde a família dele, perde os amigos dele, é o efeito dominó. Engole sapo para vender. Engole sapo para vender. E aí a gente vê que é o sorriso no rosto. E Deus já abriu a porta do emprego. E a gente não faz com tanta excelência. Então, filhos, servir não diminui ninguém. Jesus, quando estava preocupado com essa questão do serviço, Jesus, ele viu que o pessoal estava olhando ele muito grande, estava com aqueles brilhos nos olhos, aquela coisa toda maravilhosa. Jesus esperou o auge do coração deles. Senta aí vocês agora, pronto, e agora que Jesus vai botar a mão sobre a cabeça da gente vai voar, as cadeiras vão quebrar. Jesus pega um balde, tira a roupa, começa a lavar os pés. Aquela cena foi tão agressiva, que quando chegou na vez de Pedro, vocês conhecem a história, Pedro encolhe os pés, e o amor que ele tinha por Jesus era tão grande que ele disse: Senhor, de forma alguma você vai pegar no meu pé. No meu pé não. E Jesus olha para ele com o maior amor do mundo e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no reino. Então, o andar comigo vai ter que estar condicionado a você deixar eu lavar os teus pés. E aí Pedro pede logo um banho. Vai dar logo um banho nisso. Então servir não diminui ninguém. Nós fomos levantados para servir a Deus, servindo as pessoas. Quem não serve para servir, não serve para viver. Não é que tem que morrer não, pelo amor de Deus, o pastor tem que matar o povo. Estou dizendo isso. Quem não serve para servir, não serve para viver a excelência da conquista. Não serve para estar no meio do palácio. Não serve para estar usufruindo da glória que Deus tem liberado. Não serve. O apóstolo Paulo, ele falou: estive o tempo todo servindo. Tempo todo servindo. E aí eu quero parar por aqui. Quero parar por aqui. Porque é de ver que o nosso coração está quebrantado para servir com excelência. O que você tiver de servir, esqueça o homem. Faça com o coração voltado ao Senhor. Eu lembro que hoje eu entendo que foi pegadinha de Jeová. Quando no meu coração Deus disse, eu pensei que tinha sido eu, com toda certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Alguns com cuidado, claro, que muita gente nesse período ligou para mim, foi na minha casa, mandou mensagens para mim, muita gente teve preocupação. Mas desde o primeiro dia foi passado o que o silêncio de Deus desata, né? O silêncio de Deus aflora os 3 comportamentos: o comportamento da inércia, o comportamento da calúnia ou o comportamento da amizade ainda mais profundo. Então, dentro desse período, quando Deus
Eu pensei que tinha sido eu mesmo. Eu tive muito medo, porque muitos pensaram que até eu estava entrando em depressão. E eu vi que foi cuidado. Não foi nada, foi cuidado do Senhor. E eu pensei que pudesse estar fazendo algo segundo o meu coração. Mas no final, foi que eu vi que até nisso houve direção de Deus. Deus usou o meu sentimento para me colocar no centro da vontade dele. Porque no tempo de 30 que a gente passa para tirar, que era para, na minha mente, desmamar da ingratidão, desmamar da desonra, daquela coisa toda, Deus disse: vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, eu vou te abrir novas frentes de trabalho. E ali a gente pode viver outras coisas, viver o amor de Deus literalmente. Quando a gente fez isso, as agendas elas se descontrolaram de um jeito que até mesmo eu já tinha gente que já tinha programado a agenda comigo há meses atrás. E eu esqueci, tinha um aniversário da minha sobrinha no sábado que eu estava pregando para os líderes em aldeia. Quer dizer, atropelou até esse tipo de agenda pessoal. Domingo agora eu estou pregando em outro. No próximo sábado já tem outra agenda. Quer dizer, o Senhor desatou de um jeito para mostrar, dentro desses 30 dias eu queria cuidar de você. Eu queria cuidar de você. Porque o Senhor vê, e aí é um particular, o que eu disse para vocês, o que eu digo sempre: eu não brinco de ser pastor. Não brinco de ser criança diante de Deus. Não brinco em acreditar na unção que Deus tem na minha vida, sem olhar para o lugar para que pastorei, porque para mim esse aqui é meu celeiro. Tudo que eu vivo hoje, eu vivo porque sou pastor de um lugar, sou pastor de um povo, de um rebanho. Mas tudo que eu procurei fazer em Deus e que faço, procuro fazer com excelência. Procuro fazer com excelência. E aí eu queria só compartilhar isso com você. Nós vamos marcar uma outra reunião para eu poder passar para você esses outros 2 pontos, que é servir com compromisso com a sua vida pessoal. Você tem que aprender a ter cuidado de você mesmo, não vou entrar nesse mérito. E o último ponto é compromisso com a igreja de Deus. Porque quem tem compromisso com a igreja de Deus não sai falando da igreja de Deus. E principalmente a igreja é a nossa família. Se você fala da igreja, você está falando da tua própria casa. Se alguém chega, seja lá onde for, e começa a dizer: ah, mas na minha casa, mas na minha casa, mas na minha casa, mas meus irmãos, meu marido, meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai. Quem fala da sua casa, tenha cuidado. Não estou falando de um aconselhamento pastoral, mas tem gente que aleatoriamente falando, a coisa mais fácil do mundo é chegar e com qualquer um outro fala da sua própria família. Tenha muito cuidado com isso, com essa. Porque está falando dele mesmo. Quem fala da sua casa, fala de si mesmo. A tua família, por pior que pareça ser ao teu coração, é a tua família. A gente pode quebrar o pau todo mundo dentro de casa, mas ninguém bota o dedo. A minha família é a minha família. Da igreja é a mesma coisa. Aqui pode não ser, pode não estar da forma que eu queria, pode não ser da forma que eu gosto, mas aqui a gente mete o pau, aqui a gente tora a madeira no meio, mas ninguém de fora bota a mão aqui, porque aqui é a minha família. Meu pai e minha mãe, meus pastores, meus irmãos. Muitos que ouvem lá fora entendem com um ditado: quem muito fala dos outros a mim, com certeza fala de mim para os outros. Então nós temos que ter muito cuidado, filhos. Temos que entender que Deus, Ele quer de nós excelência. Como é excelência? O que você vai fazer? Faça com alegria. Faça com alegria. Nós estamos orando para que os campos fluam. Esses dias alguém já falou conosco, dizendo que
vai ver se consegue um espaço para a gente já cultuar na próxima reunião no GC do Detran, já no espaço. No GC do Monte Verde alguém já também cedeu um espaço. Quer dizer, as coisas naturalmente estão fluindo. Só que eu sou pequeno, meus braços são pequenos. A pastora também está com os braços pequenos e agora está com os braços mais fortinhos. Não pode mais ficar com os braços erguidos, porque a bichinha cansa rápido. Então é necessário servir com excelência. É necessário Deus separar aquelas que tenham capacidade dele e amor dele, e que sejam olhados por ele como pessoas que servem com excelência. Nós precisamos aprender que a passagem de nível de fé é quando eu estou disposto a servir uma outra geografia, sem que conheça ninguém, eu tenha ligação nenhuma, só porque amo ao Senhor. Então vou para um lugar onde não conheço ninguém, onde não tenho intimidade com ninguém, onde não tenho família nenhuma ali, mas sei que o Senhor abriu para ganhar vidas ali e que o reino dele seja estabelecido. E é aí onde você se encaixa. Nós vamos reativar a questão de uma liderança, não com o entendimento do passado, mas com esse entendimento de liderança. Porque sem equipe a gente não vai para lugar nenhum. Se não tiver equipe a gente não consegue. Se não tiver aquele ou aquela que a gente tem a responsabilidade de delegar, se não tiver aquele ou aquela, um espera pelo outro e nunca sai. Mas antes da gente delegar, eu quero, da parte de Deus, ser boca profética na tua direção. Amém. A tudo que você fizer, filho, faça com excelência, não como aos homens, mas ao Senhor. Amém. E aí você vai ver que a excelência não precisa você estar com tudo abastecido de dinheiro. Não, a excelência não é dinheiro. Excelência é alegria em servir. E quando a Bíblia fala a toda a igreja de Deus, é a toda a igreja de Deus. Tem pessoas que você vai abraçar e vai devolver um abraço de alegria. Mas tem pessoas que você vai abraçar e pode até estar preparado para a mão, para só a mão está bom demais. Mas se você serve a Deus com alegria, você não vai estar se engasgando com biscoito, nem com confeito. Eu te amo, mesmo apertando tua mão. Eu te amo. E aí a gente vai desenvolver. Amém? Então nessa hora, eu pedi para que Renatinha, ela